Gálatas 3. Que o Espírito Santo nos ajude a compreender palavras tão ricas e difíceis à compreensão humana. Somente através do Espírito Santo iremos conseguir entender. Nos ajude, Senhor. Versículo 1. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade foram em vão, aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Antes de a gente continuar lendo e eu ajudar com algumas observações na sua compreensão, eu gostaria de trazer um esclarecimento sobre as leis que estão sendo tão faladas aqui nesse livro e em outros livros também. Você precisa entender que leis foram dadas para o povo de Deus. Está lá registrado no Antigo Testamento. Leis essas que podemos dividir em 3 dimensões: leis cerimoniais, leis civis e lei moral. A lei moral podemos definir principalmente nos 10 mandamentos. Mandamentos expostos pela voz do próprio Deus e escrito pelas suas mãos na pedra das tábuas dadas a Moisés. De tudo aquilo que os filhos de Deus deveriam cumprir. Lei moral. As leis civis eram aquelas leis que faziam o país funcionar, como as leis que nós temos hoje. Essas leis civis, elas deixaram de existir quando o país acabou. E as leis cerimoniais, que eram ordenanças típicas, como que se referindo ao culto, se referia a todos os rituais que os sacerdotes deveriam fazer para expiar o pecado do povo, as festas que deveriam acontecer, como e quando deveriam acontecer, o que eles podiam comer, o que eles não podiam, tá? Na Confissão de Fé de Westminster, que é muito legal para você estudar e entender mais da Bíblia, ela diz que essas leis todas prefiguravam, quer dizer, apontavam para Jesus. Prefiguravam as suas graças, os seus atos, os seus sofrimentos, os seus benefícios. Principalmente se referindo aqui a essas leis cerimoniais, que eram a dos rituais, o que tinha que fazer, o que não tinha, como deveriam ser as festas. Toda essa lei cerimonial, ela foi abolida com a vinda de Jesus.
porque elas apontavam para Jesus. Certo? Então entendemos que essas leis que estão sendo faladas é um conjunto, né, de diversas dimensões. Bem, podemos continuar agora. Do verso 1 ao 5, que a gente acabou de ler, Paulo ele começa questionando a igreja. Qual foi o evangelho pregado que mudou a vida de vocês, Gálatas? Foi o quê? Foi um evangelho em que obrigava e dizia que vocês tinham que cumprir a lei, essas leis todas? Ou foi a salvação unicamente por Jesus? Sim, foi a salvação unicamente por Jesus. Então ele questiona, por que vocês estão tão preocupados em cumprir a lei, sendo que vocês já entenderam que toda a lei foi cumprida em Jesus? Continuando a leitura, versículo 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Eu encorajo a você a estudar a fundo esses versículos, a procurar o seu pastor, a pedir bibliografias e estudar, ver o que comentários de estudiosos, ter Bíblia de estudo, porque há muito que aprender. Eu vou apenas trazer alguns esclarecimentos. Versículo 6, Paulo faz uma citação de Gênesis 15, 6, em que Deus aparece a Abraão e diz que ele seria o seu escudo e galardão. E aí Deus promete um filho a Abraão, diz que os descendentes de Abraão seriam como as estrelas do céu. E Abraão creu. E aí está escrito lá em Gênesis 15 que essa crença de Abraão foi imputado para justiça. Quero compartilhar um comentário do pastor Sproul, num livro em que ele faz comentários sobre o livro de Romanos, e ele fala sobre esse texto de Gênesis 15. Aqui ele diz que Abraão foi avaliado
ou considerado por Deus como justo, não em razão de qualquer atitude de justiça que Abraão tenha praticado, mas simplesmente porque ele creu na promessa. Assim como nós também, que não é por obras que a justiça de Jesus vem sobre nós, mas é através da fé em Jesus. Bem, no versículo 10, Paulo diz que aqueles que acham que é através das obras que são tidos como justos e se orgulham disso, então estes estão debaixo de maldição. E aí ele cita um texto de Deuteronômio 27, 26. Maldito todo aquele que não permanece. E assim vai. Atenção, lembre-se daquele texto de Romanos 3:23, que diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não existe nenhum homem pecador capaz de cumprir todos os mandamentos perfeitamente. Somente Jesus é perfeito. Então a maldição de Deus estaria sim sobre nós se Jesus não tivesse pago a nossa dívida. Então está escrito lá no Antigo Testamento e Paulo repete aqui: maldito todo aquele, versículo 10, que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei. Sim, todos os homens. Ninguém permanece em todas as coisas escritas porque há pecado em nós. Então, se a obra de Jesus não é suficiente para te salvar, nós vamos continuar sob essa maldição. Continuaremos malditos, porque não conseguimos cumprir toda a lei. Um dos objetivos de Deus ter nos dado essas leis foi para revelar a nossa incapacidade de cumprir essas leis. Para que você enxergue a sua impotência perante o pecado e a necessidade de um Salvador em sua vida. Mas veja bem, isso não nos tira a obrigação de obedecer os 10 mandamentos, a lei moral. Ela ainda é válida. E nós iremos obedecê-la e nos esforçar para obedecê-la por meio da capacitação do Espírito Santo e não por nossa própria força.